A paz do Senhor Jesus a todos, espero que todos estejam bem e prontos para nós darmos prosseguimento no nosso estudo bíblico, falando sobre o Apocalipse, sobre os acontecimentos do fim. Louva a Deus que nos dá essa oportunidade de estarmos compartilhando e também aprendendo. Quando nós vamos lendo a palavra de Deus, nós sempre vamos aprendendo mais, sempre há revelações de Deus. Isso é muito gratificante, muito maravilhoso, amém? Deus abençoe a todos durante todo esse período de nosso estudo aqui, mas também em toda a sua vida, amém? Em nome de Jesus, que Deus abençoe toda a sua vida, toda a sua casa. Vamos lá? Vamos continuar aqui falando sobre o Apocalipse. Na última aula nós demos um panorama geral sobre a questão da tribulação, né? A partir de hoje eu quero começar a falar um pouco dos acontecimentos dentro desse período da tribulação, né? Quero que você também se lembre, você que assistiu aí a nossa última aula, se não assistiu, tá lá já no YouTube, né, direitinho, para você poder assistir, pegar e tá entendendo aqui o que eu vou estar falando. Nós falamos sobre algumas maneiras como as pessoas dão nomenclatura ao tempo da tribulação. Alguns falam que tudo é tribulação, que tudo é a grande tribulação. Alguns dividem em dois, né, como vai ser dividido em duas partes, 2 períodos de 3 anos e meio. Uns dizem que a primeira parte é a tribulação e a segunda parte é a grande tribulação. Eu usei essa última nomenclatura falando sobre a questão de que a primeira parte é a tribulação e a segunda parte dos 7 anos é a grande tribulação, para que a gente possa identificar e destacar esses dois períodos, que serão períodos diferentes, mas dentro de um mesmo tempo, né, de uma mesma questão, que é todo esse período de tribulação. Amém? Vamos lá. Antes de nós entrarmos exatamente nos acontecimentos do tempo da tribulação e da grande tribulação, eu quero ler algo que acontece um pouquinho antes, mas que já vai começar a direcionar para esse caminho. Amém? Vamos lá. O que eu chamei aqui, que a palavra do Senhor fala, eu também coloquei aqui como título, né? Princípio das dores. Abra sua Bíblia em Mateus 24, nós vamos ler do versículo 4 até o versículo 8. Amém? Mateus 24, do versículo 4 até o versículo 8, que diz assim a palavra de Deus, né? Os discípulos ali conversando com Jesus, perguntando quando aconteceria aquela questão que Jesus falou que o templo ia ser destruído. Então eles chegam perto do Senhor e perguntam quando é que isso vai acontecer. Então Jesus começa a explicar algo para eles aqui. E diz assim: Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Amém? Então, se você for ler aqui o restante do capítulo 24, nós não vamos ler aqui hoje, mas você pode fazer a sua leitura aí, você vai ver que o que o Senhor vai falando depois entra até mesmo no período da tribulação. Ele vai citar a desolação, né, que vai acontecer lá no templo, que nós já citamos nos outros dias, nos outros estudos, nas outras aulas. O Senhor vai falar sobre isso também. Mas antes ele fala que haverá um período conhecido como princípio das dores. Então nós vamos ouvir falar de muita guerra, né? Muitas pessoas vão ficar temerosas, mas o Senhor diz para nós, né, para o seu povo, não tenham medo, porque isso é necessário acontecer, ou seja, isso faz parte, está dentro daquilo que deve acontecer, como deve ser feito. Então ele está falando, olha, isso vai acontecer, não tenham medo, mas ele diz assim, mas ainda não é o fim. É um período que está antecedendo alguns outros acontecimentos, né? E ele fala, nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então ele está falando de um período, né, que antecede o tempo da tribulação, que vai ser um tempo de guerra, haverão guerras, haverão rumores de guerra, ameaças de guerra, mas também fome, também terremotos. Nós vemos muito dessas coisas nos nossos dias, né? A gente tem muito mais informação hoje, até devido à questão das redes sociais também, que acabam trazendo informação mais rápido para nós, né, de terremotos que acontecem em vários lugares do mundo, mas também já vi alguns pesquisadores falando que nunca houve um período de tanto terremoto assim, que as coisas têm realmente aumentado. A palavra de Deus tem se cumprido, irmãos, nós sabemos que ela vai se cumprir. É claro que existem os céticos, mas nós que já cremos, só estamos vendo o cumprimento daquilo que nós já estávamos esperando e, claro, crendo na palavra de Deus. Ele diz que isso ainda não é o fim, mas que esse tempo vai acontecer, né? Um tempo complicado, um tempo difícil, amém? Para nós prosseguirmos, eu quero que você
Abra sua Bíblia lá no livro de Daniel, no capítulo 9, no versículo 27. Nós lemos esse texto, esse versículo, junto com outros versículos de Daniel na aula passada, mas eu quero voltar aqui nele exatamente para nós fazermos uma ligação agora entre esse tempo do princípio de dores, né, e a tribulação e grande tribulação. Amém? Daniel 9, versículo 27, que diz assim: com muitos, ele, o anticristo, né, fará uma aliança que durará uma semana, né, o período de 7 anos, né, que nós temos falado. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício, no momento em que ele vai entrar no templo, né, que vai ser construído lá em Jerusalém, o terceiro templo, né, como eu falei que haverão 2 períodos, né, de 3 anos e meio que vão compor esses 7 anos de tribulação e grande tribulação. Né? E a oferta, ele vai fazer cessar tudo aquilo que há no templo, vai dizer, não, olha, eu sou Deus, não precisam adorar esse Deus que vocês dizem que Deus sou eu, né? E vai querer adoração para ele. Né? E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, né? Até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Então, vamos fazer uma ligação dessas duas coisas aqui. Jesus fala que antes desse tempo de tribulação e grande tribulação vem um período de rumores de guerra, de fome, de terremotos, de um caos social, de um caos de muitas maneiras no mundo. Então, imagina um quadro pronto, né, para alguém entrar com soluções, para alguém entrar com medidas que vão gerar mudanças disso tudo. Então, esse aqui é o momento em que o anticristo entra com propostas, ele vai entrar com possíveis soluções. De certo ponto, algumas coisas vão parecer até dar certo, né? Ele vai decretar exatamente essa aliança de paz, que não é só paz entre nações no sentido de guerra, mas que vai gerar um governo único, com soluções para a fome, soluções para muitas mazelas da sociedade, até mesmo eu creio até que coisas, né, relacionadas a questões climáticas, para evitar certas coisas, muitas coisas vão ser propostas, né? Um tempo de paz. Se você abrir lá a sua Bíblia também, aí, o seu aplicativo no celular, lá em 1 Tessalonicenses 5,3, que nós também lemos na aula passada, quando falei sobre a questão do arrebatamento, ele ser como, né, a vinda de Jesus no arrebatamento ser como um ladrão à noite, né? Algo que será de repente, algo que será fora da vista do mundo, né? Só os escolhidos vão ver e participar desse momento. Mas no versículo 3 de 1 Tessalonicenses 5, ele diz assim: quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Então, olha aqui, vamos fazer essa ligação aqui bem tranquilo. Então, princípio de dores, guerras, rumores de guerra, né? Esse ano mesmo nós vemos no comecinho do ano aqui de 2020, né? Um rumor de repente uma terceira guerra mundial, isso já mexeu com muita coisa. Há muitas guerras também, muitas regiões aí, né, de etnias e de nações lutando uma contra a outra, tensões muito grandes entre nações, né, terremotos e tantas coisas. O anticristo vem com uma proposta dessa de paz, né? E o que vai se estabelecer é um aparente tempo realmente de paz e segurança, que nós lemos aqui em 1 Tessalonicenses 5,3. Ele fala, quando disserem, ó, tem paz e segurança, tá tudo tranquilo, as coisas, né, realmente entraram num tempo de paz, num tempo de segurança, ó, nós estamos bem, né? Ele fala, então virá repentina destruição. De repente haverá destruição. Amém? Quando nós estávamos falando sobre tribulação lá na nossa primeira aula, né, falando sobre os acontecimentos do Apocalipse, falando sobre o arrebatamento, nós fomos até nos acontecimentos do livro de Apocalipse, nós fomos até o capítulo 5, né, porque o capítulo 3 fala da igreja, depois fala sobre, né, o que nós entendemos como o evento do arrebatamento, né, uma visão, né, da terra para o céu, e até mesmo João representando isso, ele vai, é levado aos céus, ele tem ali a visão do trono, ele tem a visão do livro, ele tem a visão do cordeiro. No capítulo 5 nós vemos lá recompensa, né, para aqueles que foram salvos, é um tempo de recompensa. Né? Falamos também sobre a questão do julgamento das obras, né? Nós citamos esse texto aqui também e paramos ali, né, no que diz respeito à questão do arrebatamento. Mas eu quero voltar um pouquinho no capítulo 5 para você poder entender os eventos que vão começar, né, a partir do capítulo 6 de Apocalipse, que já é dentro do período de tribulação, ou seja, passou o período do princípio de dores, a igreja
ela é arrebatada, há uma aliança de paz, uma aliança de aparente segurança, né? Um tratado de paz, um tratado aí que gera segurança e gera um governo único, que gera resposta e solução para muitas das mazelas da sociedade, né? Aí, em meio a isso tudo tem um arrebatamento, então se começa o tempo da tribulação e depois, posteriormente, a grande tribulação, que nós vamos começar a entender a partir do capítulo 6 de Apocalipse. Mas voltando um pouquinho antes, no capítulo 5 ainda, para que você entenda algo importante, abra aí no capítulo 5 de Apocalipse, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9, que diz assim, preste bastante atenção nisso aqui, preste bastante nessa leitura, ou vai só ouvindo depois, marque e vai acompanhando depois, né? Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma do rolo escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Então João, você vai ver lá no capítulo 4 que ele é levado aos céus, ele tem algumas visões lá, visões que eu falo, ele está enxergando algumas coisas lá, né? Ele é levado ali para o céu para ver algumas coisas acontecendo. E uma das coisas que ele vê é que tinha alguém sentado no trono. Nós temos que é Deus quem está sentado no trono no céu. É Deus, é óbvio isso. Né? Havia um livro ali, né? Estava na mão direita dele um livro. Ele fala que esse livro estava escrito, né, de ambos os lados e que esse livro está selado com 7 selos. Bem? Versículo 2. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Então estava se procurando ali, João está vendo toda essa cena acontecendo, alguém que pudesse pegar o livro da mão de Deus, da mão daquele que está sentado no trono, e abrir e desfazer os selos, né? E abrindo, tirando o selo, desfazendo e abrindo o livro, né? Mas não havia ninguém. Amém? É óbvio que se a gente for pensar aqui, Deus é digno de abrir os selos, né? Mas há algo estabelecido aqui. Aquele que então é o Cristo, é o Messias, aquele que vem. Então, vamos ver isso, que são características, é que poderia pegar o livro da mão de Deus e abrir. Não que Deus não pudesse, mas era estabelecido que houvesse, né, toda essa questão, alguém alcançasse essa posição, alcançasse essa condição para que pudesse então abrir o livro. Amém? Então ele fala aqui, mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro ou sequer olhar para ele. Não podia nem se olhar para ele, precisa entender a seriedade desse livro, a seriedade dos acontecimentos escritos nesse livro. Versículo 4. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chorem, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Está vendo aqui a condição? Jesus, que é o leão da tribo de Judá, que é a raiz de Davi, ele venceu, né, para abrir o livro e os seus 7 selos. A vitória dele o condicionou a isso. Então, versículo 6. Então vi um cordeiro, ele chama ali de leão da tribo de Judá no versículo 5, né? O anjo falando para João, porque essa é a condição de Jesus como vencedor. Mas quando João se vira, ele vê uma outra figura também de Cristo. Então vi um cordeiro que parecia ter estado morto, alguém que ele entendeu que tinha ressuscitado, parecia que morreu, mas estava vivo, né? De pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes, pelos anciões. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Pastor, mas Deus tem um espírito ou ele tem 7 espíritos? Aqui o 7 não diz respeito a ter 7 espíritos diferentes, tá? Mas é o mesmo Espírito Santo, é um número de completude, né? Algo completo, né? Os 7 espíritos de Deus, na verdade, é o Espírito Santo de Deus. Amém? Ele se aproximou e recebeu o livro da mão daquele que estava sentado no trono. Ou seja, Deus entrega o livro para Jesus. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo.
tu és digno de receber o livro, ele recebeu, e de abrir os seus selos. Então ele recebe o livro, o Cândido está falando isso aqui, ele é digno de receber, ele está recebendo com o propósito de abrir os selos, tirar os selos. Pois foste morto, ele está dizendo por quê que ele é digno disso, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Amém? Antes de continuarmos, é interessante você entender que João está tendo uma visão do tempo do fim. Isso aqui ainda não aconteceu. Ele viu, Deus mostrou para ele o tempo do fim. Isso ainda vai acontecer. Isso aqui é algo que está acontecendo ali depois do arrebatamento da igreja, um pouquinho antes do tempo do início da tribulação. Amém? Então, Jesus pega o livro da mão de Deus. Ele vai fazer isso, ele vai pegar o livro da mão de Deus, ele é digno disso, ele venceu, ele foi morto, ele comprou, né, as nações, né, povos de todas as línguas, raças, nações para Deus. Então ele pode abrir os selos. Então é o que vai começar a acontecer a partir do versículo 6. Então nós vamos ver essa ação de Jesus que pega o livro e ele começa a abrir os selos, só que esses selos trazem consigo acontecimentos que vão acontecer aqui na terra, no tempo da tribulação e da grande tribulação, amém? Hoje nós vamos ver aqui os 4 primeiros selos, amém? Né? E os 4 cavaleiros também, são 4 cavaleiros, os selos são 7, nós vamos ver hoje os primeiros 4 selos, amém? O primeiro selo está descrito lá no livro de Apocalipse, abra lá no livro de Apocalipse, que você deve estar aí com o livro já aberto, né? Nós lemos o capítulo 5 agora, no capítulo 6, nós vamos ver o versículo 1 e o versículo de número 2, amém? Que diz assim a palavra de Deus: observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ele vê o cordeiro pegando o livro, ele vê que ele é digno, ele vê que ele pode abrir, então ele começa a observar e ele vê que Jesus, o cordeiro, abre o primeiro dos 7 selos. Então ele tira apenas um de princípio, amém? Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Ele chama então João para observar algo. Ele está olhando Jesus abrir ali os selos, ele tira o primeiro selo, né? Então aquele ser ali vivente chama e fala: vem aqui, vem observar, né? Versículo 2: olhei e diante de mim estava um cavalo branco, amém? Então ele vê um cavalo branco, a cor branca é um simbolismo de paz, né? Tanto aqui na terra, mas também você vai ver que espiritualmente também é um simbolismo de paz, amém? Seu cavaleiro empunha um arco, e a palavra fala apenas um arco, ele não fala arco e flecha, ele fala arco. Nós sabemos que arco é uma arma que pode gerar dano se tiver flecha. Então nós vemos algo que simboliza poder, mas um poder que é limitado, né? Não tem ali as flechas. E foi-lhe dada uma coroa, alguém que recebeu autoridade para governar, né? Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer, amém? Então o primeiro selo é aberto, aparece ali um cavalo branco e tem um cavaleiro, né? E aqui tem algumas características desse cavaleiro. Ele tem um arco, é dado a ele uma coroa, ele não tem, ele recebe uma coroa, e ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer, amém? Então, quem é esse cavaleiro? Esse cavaleiro é o anticristo. Mas espera aí, pastor, cavalo branco não é paz? O anticristo vai trazer paz? Lembra que de princípio ele faz o quê? Um tratado de paz. Então a primeira imagem que o mundo terá do anticristo é alguém que veio trazer paz. Mas ele recebe uma coroa para governar. Sim, ele será o líder de um governo único, um governo global. Então ele vai receber a autoridade, vê que ele não tem uma coroa, é dado a ele uma coroa, é dado a ele a autoridade de governar, né? As nações darão isso a ele. E ele cavalga como vencedor, alguém realmente, né, que tem todo um jeito de vencedor e muito determinado a vencer, né? Então esse cavaleiro é o anticristo. Quais as provas disso que nós podemos ter aqui? Bom, uma delas é só você observar os cavaleiros que vêm depois acompanhando ele. Nós vamos ver daqui a pouquinho, vamos falar sobre os 4 hoje, estou falando do primeiro, né? Então você vai ver que todos esses, olhando pela companhia dele, então já começa a direcionar isso para o anticristo. Outra coisa, mas não é Jesus? Jesus não tem um texto que ele vem lá também, no cavalo branco e tudo mais? Bom,
não é Jesus. Por que não é Jesus? Porque ele está abrindo os selos. Você vai ver que ele abre o primeiro, então vem o primeiro cavalo. Depois nós vamos ler, ele abre o segundo, então vem o segundo cavalo com o cavaleiro. Ele está abrindo os selos. Nesse momento, na visão de João, que ele é chamado a ver os acontecimentos que estão acontecendo aqui. O ancião, o ser vivente diz, vem aqui, vem ver. Jesus está fazendo o quê? Abrindo os selos. Amém? Aí é claro que as pessoas acabam confundindo com o que está lá no livro de Apocalipse também, no capítulo 19, no versículo 11 até o versículo 16. Abre aí e acompanha comigo, que diz assim, versículo 11. E vi o céu aberto, e diante de mim um cavalo branco. Também tem um cavalo branco aqui na história, só que de uma paz, representação de uma paz que é verdadeira, aquela que vem da parte de Deus, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. É uma direção clara de Cristo aqui, fiel e verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Amém? Seus olhos são como chamas de fogo. Quando nós vamos ver a descrição da visão glorificada de Cristo lá no primeiro capítulo de Apocalipse, João vendo, uma das características dele é os olhos de fogo. Em sua cabeça há muitas coroas, não é lhe dado simplesmente uma coroa, ele tem as coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, amém? Algo já demonstrando a questão do que aconteceu na cruz do Calvário, já direcionando para isso, simbolizando isso, tá com a roupa respingada de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Nós sabemos que uma das maneiras como Jesus é conhecido como a Palavra de Deus. Ele é o verbo, que estava com Deus, que é Deus. Nada do que foi feito sem ele. Ele é a palavra. Amém? Agora olha o versículo 14. O exército dos céus o seguiam. Então, quem está vindo na companhia desse cavaleiro aqui agora? Que tem toda essa direção clara que é Cristo aqui, é Jesus. O exército dos céus. Amém? Vestido de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, algo também que é relacionado à palavra, um simbolismo da palavra, a espada afiada, o qual ferirá as nações. Ele as governará com sete de ferro, ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Agora olha o versículo 16 para fechar, claramente que esse cavaleiro aqui de Apocalipse 19 é Cristo. Em seu manto, em sua coxa está escrito esse nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Então, não confunda. Lá em Apocalipse 6 está falando do anticristo. Aqui em Apocalipse 19 está falando de Cristo, de Jesus. Amém? Então, esse é o primeiro cavaleiro quando Jesus abre lá o primeiro selo. Vamos lá para a abertura do segundo selo agora. Apocalipse 6, versículos 3 e 4, que diz assim: Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer: Venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Agora o cavalo tem uma outra cor, agora é um cavalo vermelho. Seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Então aqui está a abertura do segundo selo, o segundo cavalo aqui também e o segundo cavaleiro. Esse recebe poder para tirar a paz da terra, para fazer os homens matarem um ao outro, e é-lhe dado uma grande espada. Amém? Espada é um simbolismo de juízo, mas também simboliza guerra, algo que pode ferir, e tem a autoridade para ferir. Então esse cavaleiro ele vai trazer o quê? Guerra. Guerras como nunca houveram, mas já não houve guerra. O que há de diferente na guerra da tribulação? Que a palavra fala que serão tempos de angústia como nunca foram vistos. Irmãos, não são guerras como nós vimos até aqui. Pense em algo muito além daquilo que nós estamos acostumados a ver de guerra. Nós estamos falando de armas muito mais avançadas. Nós estamos falando de muita coisa que hoje ainda é retido, mas que são liberadas. Eu estava vendo há pouco tempo um estudo sobre isso, sobre as armas que estão sendo aí já fabricadas e algumas que na verdade até existem
São coisas assim absurdas, o poderio de destruição. Irmão, só em pensar nas armas químicas, existem armas químicas que são terríveis e tantos outros tipos de arma, né, de capacitação de soldados. É uma coisa assim que vai muito além do que nós estamos acostumados a ver. Tá? Muito além. Se você imaginar lá o que aconteceu lá em Hiroshima e Nagasaki, né, o que está por vir é de um poderio muito maior, muito mais terrível. Aquilo já foi absurdamente terrível, mas o que está por vir é algo ainda muito pior e muito mais absurdo, tá? Então, esse segundo cavaleiro, assim que se abre o selo e ele é liberado, ele dado essa liberação, ele vai trazer guerra, amém? Guerra. O terceiro selo, Apocalipse 6, nós vamos ler o versículo 5 e o versículo 6. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Agora o cavalo é preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então o cavaleiro trazia em suas mãos uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário. E não danifique o azeite e o vinho. Amém? Então, esse aqui é o terceiro cavaleiro, né? Quando é aberto o terceiro selo. E o que ele representa? Ele vai trazer fome, ele vai gerar fome. Amém? Fome como até então também não foi visto. Nós já vivemos situações de fome no planeta. Há lugares aí que a gente vê situações terrível, mas pense em algo muito ampliado, algo muito mais terrível, né? E algo que vai ser muito mais global, vai alcançar mais regiões, né? Quando nós olhamos aí aquilo que está na mão do cavaleiro, uma balança na mão dele, isso é uma representação de alimento controlado, limitado. Não vai ter abundância, vai ser muita escassez, tudo muito limitadinho, tudo muito contadinho, né? Então aquela ideia de princípio, né, de paz, né, de segurança, né, do tratado, até mesmo com a resposta para as mazelas, né? Então, aí a palavra fala lá em 1 Tessalonicenses 5,3, mas então virá repentina destruição. Então, aquilo que de repente era uma ideia de trazer solução para fome, para tanta coisa, né? Com essa liberação aqui, na verdade, o que vai trazer é mais fome e algo muito mais terrível. Olha o que ele fala aqui: 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário. 1 denário era referente ao salário de um dia de um trabalhador. Então pensa bem, uma pessoa trabalhar um dia e o que ela receber é o suficiente para comprar um trigo, né? Uma porção de trigo ou 3 quilos de cevada. Então um quilo de trigo, 1 denário, 3 quilos de cevada, 1 denário. Então pense nisso aqui, né? A ideia que se passa aqui nesse texto é que isso aqui era a condição para que uma pessoa se alimentasse um dia. Agora pensa bem, um pai de família que tem lá a esposa, tem 1 ou 2 filhos, ele vai ganhar diariamente algo para sustentar uma pessoa. Mas ele tem em casa 3, 4, 5 pessoas. Então imagine como vai ser terrível isso daqui. Um tempo realmente como nunca foi visto. Por isso que a palavra do Senhor fala, né? O tempo de tribulação é um tempo de angústia como até então não foi visto. Amém? A fome também será decorrente das guerras. Né? Você vê que o cavaleiro que vem antes, ele gera o que? Guerra. Pode ver que em toda região de guerra que é duradoura, que vai se levando algum tempo, isso gera fome. Até porque armas como armas nucleares e outros tipos de armas, elas afetam o meio ambiente, afetam o clima. E o clima afeta diretamente as colheitas. Então, imagine como isso aqui vai ser agravado, como uma coisa vai se emendar na outra. Então, guerra já vai gerar muito problema da questão de fome, mas então é liberado um outro cavaleiro, uma outra ação maligna que vem e gera mais fome ainda e assevera muito isso. Né? Então, é um tempo bastante complicado. Amém? O quarto selo, Apocalipse 6, versículo 7 e versículo 8, que diz assim: quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Né? Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra, para matar pela espada, pela fome,
por praga e por meio dos animais selvagens da terra. Amém? Aqui, né, quando se abre o quarto selo, então há um cavalo amarelo. Eu estava vendo esses dias um estudo de uma pessoa que eu tenho até como referência e respeito bastante, muito conhecido da questão da linguagem aqui, né? No grego, no texto original aqui, o cavalo amarelo na verdade não é amarelo, né? Ele é verde. Agora, pastor, então por que está traduzido como amarelo, né? Não dá para saber exatamente o porquê disso, mas a questão é que se você pensar bem, cavalo branco, você tem como referir um cavalo branco. Tem cavalo branco. Cavalo preto, tem cavalo preto. Né? O cavalo que tem a pelagem avermelhada também, assim também como amarelada, verde não tem. Então a gente entende que para poder associar, na hora de traduzir foi feito isso, tá? Mas o que não muda o contexto, não muda o que está aqui, não muda a questão, né? Mas eu estava ouvindo esse estudo e olhando isso aí tudo, e na verdade a palavra aqui no original é verde, não é amarelo, tá? Mas esse cavaleiro, ele vai trazer o quê, né? Seu cavaleiro chama-se Morte, né? E o Hades o seguia de perto, o inferno, né? Foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio de animais selvagens da terra. Esse cavaleiro terá autoridade para matar 1/4 da população mundial, 25% dos habitantes que estiverem aqui na terra. Ele vai ter autoridade para matar. Significa que ele vai matar esses 25%, esse 1/4? Não, ele vai ter autoridade para isso. Ele vai poder intentar contra a vida deles, né? Matar, e ele fala matar pela espada, né? Espada é um simbolismo de juízo, né? Então, o que se compreende aqui, né? Um sistema governamental, né, que condenará à morte os seus opositores. Então, entenda, haverá um governo único que vai estabelecer paz, mas também vai estabelecer leis, diretrizes, né? E nós estamos falando de um governante que é mau, um anticristo. Então, os opositores dele serão condenados à morte. Vão ser perseguidos, vão ser caçados e vão morrer, né? Através dessas guerras que haverão, né? E também de julgamentos. Então, se fala aqui matar pela espada, algo que fere, mas também diz respeito a juízo, né? Então, a gente pode ver que haverá todo um sistema governamental que vai condenar os seus opositores, aqueles que forem contra, aqueles que não entrarem dentro do padrão desse governo aí, né? Matar pela fome, né? Então, além da fome que vai ser já gerada, imagine simplesmente você deixar de enviar ou não permitir o envio para determinada região de alguma coisa, ou a pessoa não poder comprar, né? Como a palavra fala, vamos ler um pouquinho mais para frente sobre a marca da besta, quem não tiver não compra, né? Então vai matar pela fome, por pragas. Então haverão pragas. Então nós estamos falando de um tempo assim, mas guerras tem, pessoas morrem também porque às vezes não são a favor de um determinado governo ou por causa de uma religião diferente. Pessoas já morrem por fome, pessoas já morrem por praga, pessoas já morrem por animais selvagens. Mas pensa num tempo onde tudo isso vai ser aumentado em muitas vezes, vai ser muito, muito, muito complicado. Amém? Agora, para você entender um pouquinho mais, para nós terminarmos o estudo de hoje, sobre essa questão dessa liberação e dessas ações todas, vou fazer aqui um parênteses aqui, mas que está associado, né, um adendo aqui ao estudo, né? Vá lá no livro de Efésios, capítulo 6, versículo de número 12. Ele diz assim: a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amém? Então, a palavra está falando aqui em Efésios que a nossa luta, existe uma luta contra aquilo que é espiritual, contra as forças do inimigo. Ele está falando de principados malignos, potestades, dominadores, né? Ele está falando de forças espirituais do mal, ele está falando de um exército, né? Satanás tem um exército, os demônios são o exército de Satanás. Claro que pessoas também se permitem ser usadas por ele e fazem parte do seu exército, mas estamos falando de questões aqui espirituais, né? Um exército que tem uma hierarquia, os principados, as potestades, né, as autoridades, os dominadores, as forças espirituais, há uma hierarquia, e Jesus deixa muito claro que eles não quebram isso. Quando lá no livro de Mateus capítulo 12, Jesus ele é acusado de expulsar demônios por Beelzebul,
Ele fala, olha, uma casa não pode estar dividida contra ela mesma. Porque se ela se dividir contra ela mesma, não vai subsistir, ela vai acabar. Então ele diz, como Satanás vai atacar Satanás? Então, o próprio Jesus está falando, existe uma organização, né? E em cada ação que é liberada, existe um comando, existem os comandados desse exército, né? Que agem em ações específicas, tá? Por que eu estou tocando nesse assunto? Eu quero fazer você entender como vai ser essa ação lá no tempo da tribulação e grande tribulação. Se você observar nos nossos dias hoje, isso acontece em proporções um pouco menores. Quantas vezes você assistindo televisão, ou vendo jornal, ou vendo uma notícia lá no seu celular, você vê um acontecimento, algo que chama atenção, tem uma certa repercussão, e semanas depois você vê aquilo se repetindo em outros lugares. De repente uma pessoa morreu de uma forma específica em tal lugar, daqui a pouco acontece ali outra coisa parecida. Eu me lembro de um caso que aconteceu com creches, né? Houve um tempo que aconteceu um negócio terrível numa creche onde crianças morreram. Aí daqui a pouco, na outra semana, um tempo depois, em outra creche, depois em outra creche, né? O que é isso? É quando um determinado mal, ele age, ele é liberado e ele vem gerando dano até que ele seja barrado. Ou ele já tem uma certa limitação, ele pode ir até determinado lugar, né? Eu e minha esposa nos apercebemos disso já há muito tempo. Eu sei que outros pastores também, outras pessoas também, né, dessa situação. Então, muitas vezes, quando nós conseguimos assistir jornal e nós vemos algum tipo de situação, né, de morte ou de dano, nós já oramos ali e repreendemos para que aquilo não tenha autoridade para se replicar em outros lugares. Porque é uma ação que é liberada, então vem ali o comando e vem outros demônios juntos que fazem parte desse, gerando danos até onde eles puderem ir gerando. Agora, quando nós olhamos para o tempo da tribulação, da grande tribulação, nós vemos que esse último cavaleiro aqui, o do cavalo amarelo, ele é liberado para fazer isso. Então ele vai poder ampliar muito isso. O que hoje, de certo ponto, é limitado, vai poder ir muito mais longe, vai poder gerar muito mais dano. De repente você liberar ações malignas que vão causando dano e destruição. Imagine, né, uma onda poderosa que vem, né, gerando destruição, onde ela vai passando e danificando. Então isso aqui é algo que vai ser muito ampliado no tempo da tribulação, da grande tribulação. Amém? Bom, nós ficamos por aqui hoje. Espero que você tenha gostado e tenha aprendido. Na semana que vem nós estaremos aqui novamente para aprender mais. Vamos continuar caminhando dentro aqui dos acontecimentos da tribulação e da grande tribulação. Vamos ver aqui a abertura dos outros selos, né? Falamos de 4, ainda tem 3 selos aí para nós vermos. Tem as trombetas também, tem muita coisa para nós estudarmos e muita coisa interessante e muito importante. Amém? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado aí pela sua companhia. Fica na paz.